Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A aparição do meu primo. Boa noite, Luciano. Há alguns meses eu comecei a ouvir o seu canal. Eu agradeceria se você omitisse o meu nome se algum dia puder compartilhar a minha história. Esse é um acontecimento que estava bloqueado por muito tempo na minha mente devido ao terror que me provocava toda vez que eu me lembrava. No entanto, ao começar a ouvir você, como eu mencionei, há apenas alguns meses, tudo voltou muito claramente. Eu sei que foi real. E até mesmo a minha irmã, a pessoa para quem eu conto tudo, em quem eu mais confio, confirmou que tudo era tão grave e impactante como eu me lembrei. Veja, eu nasci e cresci em uma pequena cidade de Minas Gerais, da qual eu prefiro não dizer o nome. Eu tive que sair de lá, pois a faculdade que eu queria fazer só tinha em outra cidade que ficava um pouco distante. A maioria da minha família ficou naquela cidade. Por isso, sempre que eu posso, eu volto para passar os fins de semana com eles no lugar onde eu cresci com a minha gente. Hoje eu moro e trabalho na capital, Belo Horizonte. Há 4 anos, nos primeiros dias de janeiro, eu recebi uma ligação da minha mãe enquanto eu estava trabalhando. Assim que eu vi a voz dela, eu notei que ela estava muito inquieta, diferente. Ela parecia nervosa. Olá, meu amor, tudo bem? Você está ocupada? Embora eu sempre estivesse ocupada, eu sempre dizia à minha mãe que eu não estava. Então eu perguntei o que estava acontecendo, se estava tudo bem, porque eu já esperava que alguma coisa tivesse acontecido. É o seu primo Júlio. Aconteceu uma coisa com ele. Como eu sou advogada, geralmente as pessoas me chamam quando alguém da família se mete em problemas, e era sabido que esse meu primo tinha se envolvido com más companhias e estava envolvido em assuntos ilegais que não vem ao caso eu entrar em detalhes. Nós nunca fomos próximos, nem mesmo na infância, e eu acho que nem nas festas de família nós chegamos a conversar. Ele era meu primo, mas eu só o cumprimentava de longe. Eu disse à minha mãe que ela precisava me dizer exatamente o que aconteceu para que eu pudesse ajudar, e que eu precisava saber tudo para poder ir até lá, o que levava mais ou menos 3 horas de viagem. Eu não sei como te dizer isso, filha. Ele foi morto durante a madrugada. Eu preciso que você venha para cá porque ele vai ser velado na casa da sua avó. Luciano, eu não soube o que dizer. Eu não esperava aquela notícia. Eu disse que iria até lá com certeza e que pediria permissão no trabalho para faltar no dia seguinte e ficar com eles caso minha tia precisasse de alguma coisa. No trabalho, meu chefe me deixou sair naquele momento, mas eu não pude faltar no dia seguinte, pois ele precisava de mim em uma audiência que seria logo pela manhã. Então, eu fui para lá para estar ao menos no velório e no enterro, sabendo que eu teria que voltar muito cedo para BH pela manhã. Pelo menos eu pude aproveitar para visitar a minha avó e participar do velório, acompanhando a minha família. Eu nunca me aproximo dos mortos, e é claro, não foi exceção dessa vez. Eu não cheguei nem perto daquele caixão. No dia seguinte, como planejado, eu voltei para Belo Horizonte para trabalhar. Em algumas semanas depois, meus pais tiveram que fazer algumas reformas na casa, uma remodelação quase completa, tanto que eles teriam que sair de lá por uns tempos. Enquanto isso, eles iriam morar em uma casa quase ao lado da nossa, uma casinha muito pequena com uma distribuição muito ruim, mal construída, um lugar tão escuro que era o mesmo que andar por lá com os olhos fechados. Aquela casa parecia ter sido feita para que nunca recebesse um raio de sol. Eu continuava indo lá para visitá-los, claro, e eles me reservaram um quarto no fundo de um corredor. Mas, Luciano, era extremamente angustiante ficar naquele lugar. A casa dava muito medo, mas eles a escolheram
porque poderiam estar atentos a tudo o que acontecia em nossa casa durante as obras. A casa era escura e nem mesmo tinha porta nos quartos. Meu pai teve o cuidado de colocar uma cortina em cada porta para que houvesse pelo menos um pouco de privacidade. Naquele tempo, eu ainda estava solteira, então toda semana eu ia lá para visitá-los e em um sábado à noite normal, tão normal como eram os dias sombrios naquela casa, eu fui me deitar por volta das 11 da noite e fiquei mexendo no meu celular. Eu comecei a sentir sono, então eu fiz algo que eu faço todas as noites por reflexo. Eu coloco o celular embaixo do meu travesseiro e só então eu durmo. Então, eram 2 horas da manhã quando algo me acordou. Eu comecei a ouvir uns ruídos que eu achei que estavam vindo da rua, mas logo percebi que o que eu estava ouvindo era o meu telefone. Uma música começou a tocar em um volume muito alto. O mais estranho é que era uma música que eu nem sequer havia ouvido, que não estava no histórico do meu aplicativo. Eu acordei muito assustada para verificar o meu telefone e desligá-lo. Eu estava assustada, não porque sentisse que algo ia acontecer, mas porque eu tinha sido acordada de repente. Passaram-se alguns minutos em que eu tentei me acalmar e recuperar o fôlego. E, de repente, quando eu senti que finalmente estava me acalmando, meu coração disparou e eu comecei a respirar com dificuldade. Eu me virei para a cortina na porta e eu vi o reflexo de uma luz se movendo como se alguém estivesse se aproximando segurando uma lanterna. E, de fato, alguém estava caminhando pelo corredor. Essa pessoa parou em frente ao meu quarto, a sua mão começou a percorrer lentamente a cortina e naquele momento eu soube que não era ninguém da minha família, pois eles teriam dito alguma coisa antes de entrar. Luciano, eu fiquei paralisada de medo. Eu não conseguia me mexer e nem gritar. A cortina se abriu lentamente até me mostrar quem estava do outro lado. Era o meu primo, aquele que tinha morrido há apenas 3 semanas antes. Mas ele não se parecia como eu me lembrava dele de anos atrás, da última vez que eu o vi. Ele estava maior. Suas mãos brilhavam como se ele estivesse segurando alguma coisa entre elas. Ele tinha uma barba que eu nunca tinha visto e estava usando um terno todo preto. Ele, sem nenhuma expressão no rosto, me encarou por alguns segundos e depois continuou caminhando pelo corredor até que o brilho daquela luz desapareceu. Depois de alguns minutos, eu consegui reagir, mas o meu medo e ansiedade eram tantos que ainda hoje minhas mãos suam quando eu tento explicar isso. A solução que eu encontrei foi ligar a televisão e deixá-la ligada pelo resto da noite. Depois de um tempo, o sono me venceu e eu consegui dormir novamente. Ao acordar de manhã, eu corri para contar à minha mãe que, sem me dizer que não acreditava em mim, me fez sentir que aquilo não era nada demais. Ela apenas me disse para acender uma vela para o meu primo e rezar para sua alma descansar. Dias depois, no mês do aniversário da morte do meu primo, a minha prima, irmã dele, me enviou uma foto dele no caixão. Eu senti o sangue gelar quando eu vi que ele estava vestindo exatamente o mesmo terno que eu havia visto na minha visão. Até agora eu não entendo o que ele queria, não entendo por que ele apareceu naquela casa e por que ele apareceu para mim. Isso nunca mais aconteceu comigo, mas o ex-marido da minha irmã disse que não gostava mais de ficar na casa onde eles moravam, porque o primo continuava aparecendo, sentado no mesmo lugar onde eles costumavam tomar algumas cervejas todo final de semana. Eu espero que a sua alma tenha encontrado o descanso e a paz que ele infelizmente não teve enquanto estava vivo. Muito obrigado por ler o meu relato, Luciano, e um grande abraço a todos vocês. A menina perdida. Olá, Luciano. Eu acompanho seu canal há muito tempo e eu não perco nenhum dos seus vídeos.
As experiências que eu tenho ouvido as pessoas compartilharem com você me deram coragem para finalmente compartilhar a minha também. Meu nome é Pietra e eu sou da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Eu quero falar sobre uma coisa que começou quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a sofrer com paralisias do sono. Eu nunca tinha tido antes e de repente elas começaram a acontecer várias noites seguidas. Eu passei por episódios em que eu vi diferentes entidades de diferentes formas e senti suas essências de diferentes maneiras. De uma hora para outra, essa sensibilidade entrou na minha vida para ficar, e embora tenha se tornado cada vez mais esporádica durante a minha adolescência, várias coisas dignas de serem contadas aconteceram. Mas hoje eu quero falar sobre o que aconteceu quando eu tinha 17 anos, quando eu desejei com todas as minhas forças nunca mais passar por esse fenômeno novamente. Eu moro com a minha mãe, a minha irmã e uma tia. Somos só mulheres em casa. Em um sábado de manhã, a minha mãe saiu muito cedo para trabalhar por volta das 5 da manhã, como costumava fazer. Ficamos nós 3 em casa, mas naquela época a minha irmã ia para o catecismo muito cedo. Então a minha tia a levava e esperava por ela na igreja até terminar para depois elas voltarem juntas. A minha irmã tinha 7 anos naquela época. Naquele sábado eu ouvi quando elas se levantaram muito cedo e também ouvi quando elas tomaram café da manhã e depois saíram em direção à igreja. Eu acho que nem eram 8 horas quando eu vi minha tia gritando da sala que logo elas estariam de volta e que ela deixaria a porta trancada com a chave. Tanto a porta de entrada como o portão sempre ficavam trancados por segurança. Eu respondi que sim no meu quarto e depois me virei e voltei a dormir. Mas, mesmo assim, eu tive aquele pressentimento estranho, aquele que sempre sentia quando estava prestes a começar uma paralisia do sono. Embora isso já tivesse se tornado comum para mim, nunca deixou de ser uma sensação terrível quando você está em um desses episódios. Você não pode se mover, mas eu aprendi ao longo dos anos que é possível controlar essa paralisia, e isso me deixava bem mais calma. Então eu só conseguia pensar que eu não queria que acontecesse, pelo menos não naquela manhã, porque eu queria muito descansar. Mas aconteceu de novo, e cada vez esses episódios se tornavam mais longos, mais intensos e mais profundos, e a cada vez eu ficava com mais medo. Com muito esforço eu consegui acordar no meio da paralisia, exausta, e a ponto de começar a chorar. Eu estava deitada do meu lado direito com o rosto virado para a parede, e eu fui me acalmando aos poucos, me recuperando como eu sempre faço depois de cada episódio que eu passo. Então eu comecei a ouvir passos pelo corredor. Alguém estava caminhando por ali, isso era claro. Eu não me assustei, pois eu pensei que fosse a minha irmã ou a minha tia que já tinham voltado da rua. Eu estava tão concentrada em não ter outra paralisia que eu perdi a noção do tempo. Eu senti alguém entrar, tocar a minha cabeça, e eu ouvi a voz de uma menina me dizendo para ficar calma e não chorar. Eu pensei que era minha irmã e ignorei aquelas mãos que me tocavam e disse para ela não me incomodar e me deixar dormir. Então eu parei de sentir aquelas mãos e o meu cérebro relaxou. Mas aí eu comecei a pensar comigo mesma. A minha irmã, para começar, não é carinhosa comigo. Ela nunca tinha feito algo assim. Por que ela estaria fazendo isso? E como ela sabia que eu tinha estado chorando? Então eu abri meus olhos, peguei meu celular e vi que já eram mais de 9 horas da manhã. A minha irmã e a minha tia ainda deveriam estar na igreja. Quem mais poderia ser? Então eu me virei e vi que havia alguém atrás de mim que não era nenhuma das duas. Eu vi uma menina sair correndo usando um uniforme escolar. Um uniforme que eu não reconhecia. Ela saiu do quarto correndo e eu ouvi seus passos se afastarem, os mesmos que eu tinha ouvido se aproximarem de mim momentos antes.
Luciana, eu dei um pulo da cama e me levantei rápido para segui-la, pois eu achei que alguém tinha entrado na casa. Naquele momento eu só pensava que poderia ser algum tarado ou algum ladrão, pois eu sei reconhecer o que é apenas uma visão pela paralisia, e o que eu havia acabado de ver era completamente real. Era uma pessoa de carne e osso. Enquanto eu corria atrás dela, eu ouvi um barulho vindo da cozinha como se alguém estivesse derrubando tudo lá dentro. E aí, eu tive certeza de que alguém havia entrado para roubar as coisas da casa. Eu ouvi nitidamente como derrubavam a cadeira, como as louças caíam e como as portas dos armários se abriam. Mas não havia nada estranho no resto da casa. As janelas estavam fechadas, a porta estava trancada. Tudo estava em ordem, exceto a cozinha. Eu peguei a cópia da chave que ficava em uma gaveta na sala e saí para o quintal. Dentro de casa, havia uma atmosfera muito pesada que me sufocava. Uma atmosfera que eu só conseguia reconhecer como aquela casa que eu sentia dentro das minhas paralisias. Eu fiquei lá sentada com a minha cachorrinha que me olhava com os olhos tristes, como se pudesse sentir o meu medo. Quando minha mãe chegou, ela perguntou por que eu estava lá fora, e eu, tentando manter a calma, disse que eu tinha saído para brincar com a cachorrinha. Depois ela perguntou o que havia acontecido na cozinha, e eu disse que ao tentar fazer alguma coisa para comer, eu acabei derrubando algumas coisas dos armários. Eu não sei se ela acreditou, mas eu decidi que naquele momento eu não ia dizer mais nada. Luciano, os dias passaram e eu estava mais calma. Mas uma noite, enquanto eu dormia, eu senti que um novo episódio se aproximava. Então eu mudei rapidamente de posição. Às vezes isso funcionava, mas dessa vez não foi o suficiente. De repente, eu não conseguia mais me mexer. A porta do meu quarto estava aberta e eu vi uma silhueta entrando. Algo estava diferente, mas a sensação era a mesma. Eu não podia me mover, gritar ou me defender, mas o medo dessa vez era mais intenso do que qualquer outra coisa. Então alguma coisa subiu na minha cama. Eu senti como se afundasse o colchão com seu peso, mas ao chegar até mim, a silhueta finalmente tomou forma. Era aquela menina, mas eu não conseguia vê-la claramente, pois ela estava borrada. Ela desceu da cama, ficou ao meu lado e começou a acariciar a minha cabeça. Eu estava cada vez mais assustada, mas com todo o medo, eu decidi perguntar o que ela queria. Eu já tinha lidado com presenças, e eu sabia que o mais importante era saber por que razão elas estavam ali, saber o seu objetivo. O que você quer de mim? Como eu posso te ajudar? Eu perguntei a ela com uma voz muito tranquila. Ela me disse que queria a sua mãe e me pediu para ajudar a encontrá-la. Dentro da minha paralisia, eu disse a ela que eu não sabia como, então ela começou a gritar cada vez mais alto que queria a mãe dela. Ela chorava e lamentava, e em uma tentativa de acordar, eu tentei algo que nunca havia funcionado antes, mas era o que eu sentia que precisava fazer naquele momento. Eu comecei a rezar. Eu estava desesperada, muito cansada, e até percebi que eu estava suando muito. Eu chorei, continuei rezando, até que finalmente eu consegui acordar. Os dias passaram, e de vez em quando eu ainda a via durante as minhas paralisias, até que semanas depois, uma das minhas tias foi até a minha casa. Minha mãe me pediu para ir para o meu quarto porque elas tinham que conversar entre elas. Eu me escondi para poder ouvir, e elas falavam que meu tio tinha decidido remover uma árvore enorme que tinha no jardim, porque ela já estava muito velha e estava morrendo. Ele cavou bem fundo até a raiz para conseguir removê-la, mas ao fazer isso ele encontrou vários ossos humanos. Ele achou estranho porque aqueles ossos não pareciam ser de nenhum animal. Eles decidiram chamar as autoridades, que confirmaram que eram os ossos de uma menina de 6 anos, coincidindo com um caso antigo de desaparecimento, cuja menina nunca havia sido encontrada. Imediatamente eu pensei que era a menina que eu via nas minhas paralisias,
que estava me pedindo ajuda para ser encontrada. Depois que a encontraram e tiraram seus restos completamente, eu nunca mais a vi. Foi então que eu contei tudo à minha mãe, e não apenas sobre a menina. Eu disse a ela o que eu vinha sofrendo desde os meus 12 anos. Desde então, começamos a buscar ajuda e foi aos meus 19 anos que ela me levou ao Senhor, um guia espiritual que tinha uma sensibilidade muito bem desenvolvida, segundo pudemos comprovar. Ele era conhecido e muito respeitado na região. Tivemos uma sessão onde ele me manteve de olhos fechados e disse que eu tinha o dom da clarividência. Ele disse que eu nasci com esse dom e por isso eu tinha sensibilidade para ver outros planos, para ver entidades que estão perto de nós o tempo todo, mas que quase ninguém pode ver. Ele disse que podia cessar essa minha sensibilidade por um tempo, e durante esse tempo eu não veria e nem ouviria nada daquelas coisas que me atormentavam por anos. Amigos, eu continuo a desfrutar desse tempo. E embora tenha sentido coisas estranhas, nem a paralisia do sono e nem as visitas dessas entidades voltaram à minha vida. Como ele mesmo me explicou, isso não vai durar para sempre, e como isso é uma coisa que eu definitivamente não quero na minha vida, se esses episódios voltarem, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurá-lo novamente. Luciano, essa história eu nunca compartilhei com mais ninguém, nem mesmo com as pessoas da minha família, por medo de ser julgada ou chamada de maluca ou mentirosa. Eu tenho certeza que o seu público vai entender exatamente pelo que eu passei, assim como você, que me faz companhia todas as noites. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e a você, Luciano, o meu muito obrigado. O Espírito Misterioso. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Daniela e eu sou uma brasileira que mora na Filadélfia, nos Estados Unidos, há 22 anos. O meu padrasto é americano e ele conheceu a minha mãe durante uma viagem que ele fez ao Brasil e nós nos mudamos para cá quando eu ainda era muito pequena e tinha 5 anos. Eu sou muito fã dos relatos do seu canal e eu os escuto sempre que você os posta. Eles sempre me acompanham quando eu estou voltando para casa depois do trabalho. Eu tenho 27 anos, mas agora eu vou contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 16. Já faz muito tempo, mas ainda me lembro com grande exatidão, como se fosse um daqueles eventos que nos marcam e que nos acompanham pelo resto de nossas vidas. Naquela época, meu passatempo era fazer ginástica e isso me levou a fazer parte de uma equipe de líderes de torcida na universidade, além da equipe do meu ensino médio. A universidade ficava perto, a uns 20 minutos a pé da minha casa. Todos os dias eu ia com um grupo de amigas que moravam perto e também eram líderes de torcida. Os treinos começavam às 5 da tarde e terminavam por volta das 8, então sempre voltávamos juntas. Quase sempre já era noite quando íamos embora. No caminho, entre galhos secos e árvores frondosas, havia um prédio abandonado. As pessoas diziam que lá costumava ser um escritório do governo, mas realmente eu nunca soube o que era antes de ficar em ruínas. Eu só consigo lembrar o quão sinistro ele parecia e as energias negativas que aquele lugar produzia em mim. Todos os dias em que eu passava por lá, eu olhava para ele com atenção e, apesar das emoções tão negativas que ele me causava, eu vivia com a curiosidade de olhar até que ele desaparecesse do meu campo de visão. Era como se fosse algo magnético. Até que um dia, minha mãe me ligou cerca de 40 minutos antes do treino terminar. Ela disse que eu precisava voltar para casa porque ela ia sair e precisava que eu ficasse com a minha irmãzinha. Naquela época, ela tinha apenas 5 anos. Então, relutantemente, eu disse que iria para casa.
Eu avisei a minha treinadora e fui embora sozinha. Já não havia luz do sol, e embora já fosse quase 7 horas da noite, o céu já estava bastante escuro. Luciano, justo quando eu passaria por aquele prédio sinistro, um perfume masculino invadiu meus sentidos. Mas era um cheiro tão delicioso que em segundos me viciou em ficar ali cheirando o máximo que eu pudesse. Eu tentei olhar para todos os lados para ver se era algum cara passando por ali, mas não havia ninguém perto. Eu estava completamente sozinha. Eu continuei andando até que eu fiquei na frente daquelas ruínas. E então eu vi um homem encostado em uma das árvores frondosas que ficavam na entrada. O homem usava um terno preto, mas bem velho e folgado. Ele usava um chapéu que cobria metade do rosto e estava fumando o que parecia ser um charuto. Ele exalava fumaça pela boca e pelo nariz, muita fumaça que envolvia tudo ao seu redor e saía dele muito lentamente em um suspiro que parecia durar para sempre. Sua pele era de um tom branco muito pálido e sem vida. Eu fiquei paralisada sem conseguir me mexer, como se algo me tivesse paralisado completamente. E então ele virou para me olhar. Seus olhos eram 2 orbes negros, tão negros que pareciam que iam me absorver a qualquer momento. Um sorriso se alargou tão amplamente em seu rosto que eu achei que eu fosse desmaiar. Ele era grande demais, largo demais para ser humano. O pânico começou a tomar conta de mim, mas o meu corpo não respondia. Eu não conseguia correr e nem mesmo conseguia me mexer. E aquele cara, aquela coisa, começou a caminhar na minha direção lentamente. Eu ainda estava paralisada e eu me lembro de sentir as lágrimas descendo lentamente pelas minhas bochechas e eu podia sentir o meu coração batendo tão forte que parecia que ele ia sair do meu corpo. Eu achei que fosse ter um ataque cardíaco, que meu coração não ia aguentar a qualquer momento, pois aquilo estava prestes a chegar até mim. Foi quando de repente eu senti um puxão que me fez voltar ao meu corpo. Era uma das minhas amigas me puxando pelo ombro. Atrás dela estavam todas as outras com quem eu caminhava todos os dias, perplexas. Elas me perguntaram por que eu ainda estava ali, dizendo que já havia se passado mais de 40 minutos desde que eu saí do treino. Eu verifiquei meu telefone e ele estava cheio de chamadas da minha mãe. Eu não quis dizer a elas nem a minha mãe, porque eu sabia que ninguém iria acreditar em mim. Eu tinha certeza de que nem a minha mãe, que era a pessoa que eu mais confiava, acreditaria. Assim, eu suportei a bronca que eu recebi dela e simplesmente guardei essa história comigo mesma. É a primeira vez que eu toco nesse assunto. Obrigado a todos por ouvirem a minha história e por acreditarem em mim. Um abraço carinhoso a todos e até uma próxima oportunidade.